Sobre o coronavírus. Ao ser questionado nessa manhã em relação à nota técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovações do Ministério da Saúde, que aponta a eficácia da hidroxicloroquina e a ineficácia das vacinas no combate à Covid, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que fatos são mais importantes do que as próprias narrativas. Então seguimos para Brasília com a repórter Paola Cuenca, que acompanhou inclusive ao vivo aqui na nossa programação a entrevista do ministro Marcelo Queiroga. O que disse o ministro Paola? Quais são as avaliações dele em relação a essa nota técnica que saiu e foi divulgada pelo governo? Olha, de acordo com o ministro Marcelo Queiroga, caso exista um recurso a respeito dessa nota técnica que foi publicada na última sexta-feira pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações do Ministério da Saúde, Hélio Angotti, ele, o ministro da Saúde, pode fazer uma análise e então decidir a respeito dessa nota técnica sobre o conteúdo e, inclusive, o que foi a decisão a partir dessa nota técnica. Porque aí eu vou voltar um pouquinho alguns dias atrás para a gente dar o contexto dessa fala. É que a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, que é um órgão consultivo do Ministério da Saúde, formado por entidades como o Conselho Federal de Medicina e a CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, esse órgão, a CONITEC, ela fez a elaboração de 2 diretrizes a respeito de como poderia ficar o tratamento medicamentoso dos pacientes que são diagnosticados com a Covid-19 e estão em tratamento ambulatorial ou então hospitalar, ou seja, tanto para casos leves quanto para casos graves da doença. E nessa elaboração de diretrizes estava a recomendação para que não houvesse, então, o uso dos medicamentos do chamado kit Covid, como a hidroxicloroquina, para esses pacientes que foram diagnosticados com a Covid-19. O que o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações do Ministério da Saúde, Hélio Angotti, fez na última sexta-feira, por meio de publicação no Diário Oficial da União, foi rejeitar essas diretrizes. Nesta nota técnica, então, que foi publicada pelo governo federal, ele dá explicações a respeito dessa recusa de adotar essas diretrizes, dizendo que, inclusive, pode ter havido um viés ideológico na seleção de estudos que, então, basearam essas diretrizes pela CONITEC. E nessa nota técnica, que é um documento extenso, tem 45 páginas, ele traz, então, uma seleção de diferentes estudos científicos que montam uma tabela dizendo que para a hidroxicloroquina foi identificada a efetividade desse tratamento e também a segurança, mas para as vacinas não há identificação da eficácia ou da segurança da utilização desse tipo de tratamento. E é o que chama atenção, já que as vacinas estão sendo aplicadas em todo o mundo. E sobre a hidroxicloroquina, em março de 2021, a Organização Mundial da Saúde já falou que se trata de um medicamento ineficaz para o tratamento da Covid-19. E é então que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala que fatos são mais importantes do que narrativas. Ao lado do senador Flávio Bolsonaro, após os dois se reunirem aqui no Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga disse que as vacinas já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde, são mais de 400 milhões de doses que já foram distribuídas, e esses são os fatos que falam mais alto do que as narrativas. E nesse momento, ele diz então que essa nota técnica, que teve a recusa da diretriz por parte do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é da própria pasta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ela pode passar por um processo de recurso. Qualquer cidadão brasileiro pode contestar esse conteúdo da nota técnica, a decisão do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações, e ele, então, Marcelo Queiroga, pode fazer análise a partir desse recurso e tomar uma segunda decisão a respeito desse tema. Aí, inclusive, a preocupação com o Rio de Janeiro. O governo deve investir na ampliação de leitos para o Rio nesse momento difícil da pandemia, no caso do avanço da variante Ômicron.